Deve começar agora. Pronto. Pronto, agora sim começamos oficialmente. Boa noite a todos e todas. Queria começar agradecendo a presença de todo mundo aqui para esse momento, né, de lançamento aqui do aplicativo Nós no Mapa, uma ferramenta aqui que integra o mapeamento popular, que é fruto de muito trabalho. A gente vai falar um pouquinho dessa história. E aí, a gente, nesse processo, né, teve vários parceiros, a quem eu já quero começar agradecendo, a equipe da Humanitarian OpenStreetMap e a equipe da UBDC, da Universidade de Glasgow, né, em nome do professor João Porto e de Fabrício e Pete, que estão aqui representando a ROT. E aí, eu já quero passar, então, Fabrício, a palavra para você fazer uma fala aqui nessa abertura, falando um pouquinho desse processo da nossa parceria. Obrigado, Camila. Boas noites ou boas tardes, dependendo de onde vocês estão hoje, para todas e todos. Para nós, o Humanitarian OpenStreetMap Team, realmente uma honra, um prazer ter esta conversa aqui sobre o projeto Nos no Mapa. Eu queria, por um lado, começar com agradecer a vocês a parceria, a confiança, a comunicação, a vontade de construir coisas juntos. Isso é realmente uma coisa para agradecer e para reconhecer ao governo do Brasil, ao Ministério das Cidades em particular, e também aos nossos amigos de longa data do Urban Big Data Center da Universidade de Glasgow, que também foram também aliados, parceiros neste processo, que é um trabalho realmente coletivo. Para nós é simplesmente realmente um prazer de ver que o Ministério está investindo aí nas periferias, que isto é um processo, isto é uma contribuição, um processo muito mais amplo para poder assistir e para poder fornecer as comunidades dos recursos necessários para elas se desenvolver. E também, não somente o mapa ou a informação geográfica é clave para isso, sino como o processo é construído, que é também construído de uma forma colaborativa com as comunidades, não para elas somente, não? Então, isso é também algo que está no nosso ADN da nossa organização, mas também a gente está com muita felicidade de ver que esse também ha sido o enfoque do processo. Então, por um lado, achamos que os dados geoespaciais no OpenStreetMap, que é uma plataforma aberta para que todo mundo possa participar e ser visibilizado, sejam considerados como ativos fundamentais. É uma coisa clave para que os projetos e políticas se possam sustentar, mas quando a gente participa e tem a oportunidade de fazer essa participação de uma maneira fácil, de uma maneira que também tenha uma conexão com recursos ou com políticas, isso faz muito mais sentido. E também outra coisa que a nós, como organização, nós somos uma organização que está para a construção da infraestrutura pública, da infraestrutura digital pública, é parte da nossa missão. Então, quando sabemos que este processo, em realidade, também está contribuindo a que os dados levantados pelas comunidades também possam, com as devidas validações e sempre que fiz sentido, se incorporar a OpenStreetMap, também é uma coisa também que achamos um benefício muito grande para todo o ecossistema de dados públicos do Brasil e do mundo. É uma forma também de mostrar como as pessoas podem se apropriar dos dados e também convertir-se em mapeadores. Também, hoje, para mim, é um momento muito, como falar, difícil de falar também. Vocês provavelmente também han tenido conhecimento da situação da Venezuela. Nesse momento, a nossa comunidade de mapeadores está
contribuindo à resposta do desastre. A gente está fazendo mapeio remoto, mas também está colaborando com os resgatistas no terreno, sempre com os mesmos princípios, as mesmas ferramentas, as mesmas, sempre com a ideia das pessoas do centro, mas faz muita diferença quando uma comunidade já conhece o próprio território, quando não conhece, não? Faz muita diferença quando este tipo de situações acontece. É por isso que quando se pode construir essa base em tempos de calma, salva vidas em tempos de crises, não? A gente tem essa visão. E nós aqui estamos trabalhando com as populações que são mais excluídas, que han sido historicamente excluídas e não reconhecidas. Então, quando elas se incorporam no mapa, quando seus caminhos estão no mapa, quando a infraestrutura está no mapa, bom, aí tem uma possibilidade melhor de responder à situação de crise. Então, queria trazer esse ponto aqui hoje, porque, bom, é a realidade hoje de Venezuela, mas, infelizmente, é uma situação que os nossos países da América Latina vão a seguir enfrentando. Então, também, como podemos dimensionar que sempre os desastres golpeam mais a quem são mais vulneráveis? Geralmente, essa é a situação. Então, como também podemos contribuir para que os mais vulneráveis possam estar no mapa e possam ter essa visibilidade necessária para quando a situação acontece. É um pouco também um tema de reconhecer o trabalho do equipo técnico, do equipo do ministério, do equipo do projeto, que eles tiveram um montão de interações para lograr que a app tivesse esta primeira versão. Também isso de trabalhar com tecnologia aberta é uma coisa que também é muito positiva, é também parte da política do Estado do Brasil, mas também da nossa visão de como a tecnologia deve se desenvolver. Aí o nosso Field Task Manager, também o equipo de QField, que é mantenido pela OpenGIS, também reconhecer o trabalho prévio e também o trabalho que eles também fizeram nesta construção. Então, gostaria também de mencionar e agradecer eles. E então é isso, não? Como a gente está muito agradecida com vocês pela oportunidade de trabalhar juntos, de trabalhar também com a própria app, quando o mapa das periferias e todo o programa do Ministério comece também a se implementar nos próximos meses. Achamos que isso vai ser para nós um momento de muita alegria, de muito aprendizagem. Também poder integrar a sociedade civil, academias, ONGs, que vão estar dando mais escala a tudo isso, e desejamos que sirva de exemplo para outras parcerias entre governo e comunidade, aqui e em outros lugares. Aqui a gente pudo compartilhar parte da experiência no recente Global Data Festival, que foi um evento global, onde tivemos a oportunidade de compartilhar um pouco no processo do Mapas das Periferias, que foi uma experiência muito reconhecida e também muito apreciada pelos participantes. Então, achamos que agora que vai caminhar, agora que, obviamente, a experiência também vai dar novos insumos para pensar como seguir adelante, achamos que certamente o caminho para seguir em matéria de parcerias. Então, agradecer o trabalho de seu equipo, de Camila, de Thalita, de todo o equipo de nossas periferias, de Piti, dos meus colegas também, de Sam, que estiveram, Giovanna, estiveram aí tratando de chegar a hoje, este momento. Parabéns ao Ministério também pela visão e por sostener este esforço. E aqui a gente sigue do lado da Roche para seguir construindo. Então, essa é a nossa visão para o futuro. Bom, também muito agradecido pela sua paciência com meu portunhol. Espero que hayam podido compreender. Eu tratei de falar o melhor que pude. Então, a gente fica aqui feliz em Montevideo. Camila, te passo aí a palavra. Obrigado novamente pela invitação.
Obrigada, Fabrício. O seu portunhol está excelente, todos podemos compreender. E eu já vou passar a palavra para João Porto, coordenador do Urban Data Big Center da Universidade de Glasgow, que é o nosso outro parceiro nesse processo. Obrigado, boa noite, boa tarde a todas e todos. É um prazer muito grande para mim estar falando aqui. Obrigado pelo de falar essas palavras, e bom falar depois do Fabrício, dessas palavras de abertura tão importantes, né? Lembrando coisas tão importantes aqui sobre os dados, né? Eu falo como alguém que participou desse processo e tenho assim até uma grande emoção de ver esse aplicativo hoje sendo lançado, né? Porque eu lembro lá atrás, Camila, Thalita, em que a gente começou as discussões e que um sonho, né, um sonho de fazer um mapa das periferias, né, como uma política pública, né, dentro de uma secretaria das periferias, né, que é a Secretaria Nacional das Periferias, dentro de um Ministério das Cidades recriado, né, e uma conquista de espaço, né, de políticas públicas, né, para esses territórios, dos nossos grandes territórios, de muitos nós aqui, estamos vivendo e militando e trabalhando e sendo grandes aliados de territórios vulnerabilizados, das nossas favelas, das nossas comunidades urbanas, né, no Brasil e no mundo, né? E eu tenho prazer, né, de, como professor acadêmico, trabalhando em parceria com muitas dessas comunidades em vários lugares do mundo e muito particularmente no Brasil, né? E eu, de fato, celebro esse momento e lembro dessa conquista de espaço, né, de um espaço público institucional, e agora com esse lançamento de uma conquista de um espaço informacional, né, de uma conquista do espaço dos dados, que é um espaço muito importante para nós, para as nossas políticas públicas, baseadas em evidências. Então, com a grande parceria, eu tive, assim, um grande prazer, não apenas de ser, né, de ter tido a honra, né, de ser convidado pela Camila, pela Thalita, pelo Tiago, pela equipe, para participar como consultor técnico do mapa das periferias, né, mas também de ter sido, posso dizer, né, uma coisa que eu sempre fui na minha carreira, um construtor de pontes, né, e de construir essa ponte entre o Humanitarian OpenStreetMap Team, aqui representado pelo Fabrício, que acabou de fazer um excelente, né, das nossas palavras, num excelente portunhol, e pelo Pete Masters, né, grande parceiro de muitos anos, né, já venho trabalhando há muitos anos, né, e nessa parceria entre o poder público com vontade de fazer e grande capacidade técnica e grande capacidade de implementação, né, e uma comunidade internacional baseada na solidariedade, né, que é o OpenStreetMap, que começou como um grande projeto de solidariedade global, né? E eu acho que esse casamento, né, eu tenho um grande prazer de ter sido Santo Antônio, né, estamos agora, né, no junho ainda, né, de ter sido casamenteiro aqui, o santo casamenteiro entre o Ministério, né, a Secretaria Nacional de Periferias e o Humanitarian OpenStreetMap Team. Olha que beleza, né, de ter sido ter proporcionado essa oportunidade para, de fato, né, dentro do nosso, né, eu como Universidade de Glasgow, sou professor numa universidade da Escócia, conseguindo fazer esses vínculos entre o Brasil e mostrando também alguns dos trabalhos do Brasil para o mundo, e essa comunidade internacional trazendo para dentro do Brasil. Então, isso é um grande prazer para mim, né? Ter participado tanto da gênese desse aplicativo, trabalhando com muitos de nós que estão nessa chamada, muitos parceiros, muitos amigos, né, que estão nessa chamada aqui, construindo uma metodologia que eu posso dizer, assim, com toda tranquilidade, que é muito inovadora, num contexto global, num contexto internacional, eu estando ativo nessa área, né, em muitos lugares do mundo, né, em muitos palcos internacionais, né, posso dizer que é realmente uma inovação assim incrível que o Brasil está liderando. Então me dá muito orgulho, né, e muito prazer de estar aqui hoje nesse lançamento do aplicativo Nós no Mapa, né, que veio aí complementando políticas super inovadoras da Secretaria Nacional das Periferias e unindo, de fato, né, essa política pública de atenção, né, às
a correção de marginalização, de processos de marginalização histórica dos nossos territórios invisibilizados, das nossas periferias, dos nossos favelas, das nossas comunidades urbanas, juntando uma atenção especial e importante a essa política pública, com uma atenção especial à produção de dados abertos, de dados de qualidade, de evidências para incidir nessa política pública. Né? Então, acho assim, é um grande prazer para mim estar aqui hoje, vendo esse momento, né, coroando um processo que certamente vamos ouvir mais daqui a pouco sobre ele, né, um processo que foi participativo e colaborativo desde o início, que de fato trouxe a periferia não só para dentro dos dados, como para dentro do desenho desses dados, do desenho dessa plataforma, do desenho desse aplicativo. Então, eu queria, assim, celebrar esse momento de uma conquista de espaço, né, de uma conquista de espaço histórica, eu diria, né, e de uma conquista de espaço dentro das políticas, no momento em que o mundo se recrudesce em termos de fechamento, no momento em que as Big Techs dominam o desenvolvimento tecnológico, né, e levam para interesses que nem sempre são os mais democráticos, para falar a verdade, muito poucos são, e, de fato, trazendo isso para onde a gente mais precisa, né, que é para, de fato, trazer e dar visibilidade para as nossas questões, e dar visibilidade não apenas dando voz, mas simplesmente amplificando a voz das nossas comunidades, né? Fazendo com que essa voz agora adquira uma roupagem de dados e mapas, né, que vão, de fato, auxiliar essa voz, com essa nova roupagem, a fazer a diferença, né, a produzir transformações. Eu me lembro que quando a gente fez o nosso seminário, a gente fez uma música, né, e fez uma provocação, de que, de fato, a gente está fazendo mapear para transformar. Tá? A gente não faz mapear para manter a realidade do jeito que está, a gente mapeia a realidade do jeito que está para transformá-la. A gente mapeia não só as vulnerabilidades que a gente tem, mas as potencialidades. Porque a partir de reconhecer essas potencialidades e se basear e se apoiar nelas, é que a gente vai transformar essa realidade, né? E juntos, e essa transformação dando protagonismo para quem está vivendo a sua própria realidade. E esse protagonismo está trazido aqui para os dados, né? Então, eu queria celebrar e agradecer a parceria, agradecer à Secretaria Nacional das Periferias, né? Agradecer a Thalita, a Camila, o Tiago e a toda a equipe da Secretaria Nacional das Periferias, né, que está aqui representado, do Periferia Viva, do Mapa das Periferias, do Nós Periféricos, e agradecer ao Humanitarian OpenStreetMap Team, né, por ter, de fato, né, respondido a minha chamada, né, respondido a nossa mandinga casamenteira para, de fato, vir e se juntar a essa empreitada, e se juntou de uma maneira muito comprometida, né, se juntou de uma maneira muito presente, e assim, todo o meu prazer de ter participado desse processo desde o início, de estar aqui agora, junto com vocês, celebrando esse momento, celebrando o nascimento de um aplicativo, que eu acho que é, de fato, um primeiro passo, né? É um primeiro passo, né, numa trajetória que, de fato, é de colocar na pauta, no foco, as prioridades, né, das comunidades, das nossas favelas, das nossas comunidades, dos nossos territórios, que foram marginalizados e invisibilizados historicamente, mas que são pujantes, e que aqui, né, toda essa inventividade, essa pujança e esse potencial está representado numa potencialidade de um aplicativo que parece simples, e ele é, né, e é de fato até intencionalmente simples, para que seja simples a gente colocar as nossas prioridades e para que a gente possa amplificar as vozes daqueles que, de fato, a gente mais precisa ouvir as vozes deles, que são aqueles, os residentes, líderes comunitários, muitos de nós aqui, né, líderes comunitários, militantes e ativistas das favelas e comunidades urbanas. Então, assim, eu celebro muito esse momento como um primeiro passo que a gente vai ver estendido, e a gente sonha em ter, né, as prioridades das comunidades de todo o país, né, de todas as favelas e comunidades urbanas do Brasil,
representadas no mapa, e, assim, tendo um grande orgulho de ver esse mapa sendo preenchido por quem sabe da sua realidade, por quem vive a sua realidade, e ver esse mapa sendo um exemplo para o mundo, né? Assim, gente que traz esse exemplo para a ONU Habitat, para fóruns internacionais, para a coalizão global pelos dados, que está sendo lançada agora pela ONU Habitat, e é ver que, de fato, esse exemplo é um exemplo para o mundo, de fato, porque é um exemplo que dá protagonismo, né, de maneira muito clara e muito direta, para que as comunidades se produzam os seus próprios dados, suas próprias informações, com isso tenham também as suas formas de reivindicar e de trazer a política pública, de colocar esse governo, né, e os vários governos nas várias esferas a serviço do povo, que é o que a gente tem que ver acontecer. E eu acho que esse mapa é o primeiro passo para isso, e eu estou tão emocionado e muito feliz de estar aqui hoje, e agradeço ao convite, né, e termino aqui as minhas palavras e passo de volta para você, Camila, para a gente lançar isso junto. Obrigado. Obrigada, João. Acho que, sem delongas, já vou passar para a coordenadora executiva da Estratégia de Mobilização e Fomento da Secretaria, Thalita Stael. Oi, gente. Oi, Camila. Boa noite, boa tarde, né, a todos e todas, dependendo aí do fuso. É com muita alegria que chegamos ao dia de hoje, né. Eu gostaria de saudar, primeiramente, o diretor, né, Fabrício, da ROT, e também o meu amigo Pete, né, alguém que acreditou e apoiou durante todos esses meses. Também queria deixar um grande abraço aqui para a Giovana, por todas as traduções, né, e por acompanhar também a gente ao longo desse processo. Gostaria de saudar João Porto, que posso dizer que é um amigo, diretor, né, da UBDC, aqui representando o laboratório, um grande amigo e entusiasta, né, que fez e faz parte desse processo do mapeamento popular e do mapa das periferias. Bom, gostaria de saudar também, em nome de todas as iniciativas periféricas, né, que atuam nos territórios, sobretudo aquelas que contam suas histórias e dinâmicas, né, a partir da leitura territorial e geração cidadã de dados, o amigo, né, Paulinho, da rede GCD, né, aqui do Brasil, um grande parceiro da articulação Periferia no Mapa, também vai falar aqui com vocês hoje. Queria agradecer muito a presença de todos vocês. Bom, em nome da Secretaria Nacional de Periferias, eu gostaria de agradecer a cada um e cada uma da nossa equipe, que trabalhou muito para isso acontecer, em nome de Camila, Tiago, Fernando, Leonardo, Isis e Marbrisa, sobretudo, né, aqui um núcleo duro que fez com que a gente chegasse até o dia de hoje. E, por fim, assim, gostaria de celebrar, nessa saudação inicial, todos os territórios que contribuíram para que esse processo acontecesse. São eles: Vila Nova Jaguaré, em São Paulo, Santa Luzia, Distrito Federal, Uaratu, na Paraíba, São Marcos, na Baixa de Santa Rita, na Bahia, em Salvador, o Ayrton Senna, no Acre, Jiquiá, em Pernambuco, Santa Clara, na Paraíba, em João Pessoa, Vila Moraes, em São Paulo, José Euclides e Orgulho, do Ceará, também de Fortaleza. E aí, em nome dessas iniciativas e desses territórios, né, eu gostaria de iniciar a minha fala resgatando o contexto, né, que faz a gente chegar até o dia de hoje, e eu prometo ser breve, né? Então, desde 2023, né, como o João colocou aqui, frente a alguns desafios, né, que a Secretaria Nacional de Periferias encara, o mapa das periferias ele foi idealizado e construído, né? Então, a partir daí, em 2024, né, a partir de muitas mãos das 5 regiões do país e de muitos parceiros, nasceu o mapeamento popular, né, uma metodologia participativa para a leitura dos territórios periféricos a partir de iniciativas periféricas, né? Então, uma metodologia pensada para mapear vulnerabilidades, mas, sobretudo, para visibilizar as potencialidades dos territórios periféricos que, historicamente, são estigmatizados. Em 2025, né, a partir de um memorando entre a Secretaria Nacional de Periferias, a Humanitarian OpenStreetMap Team e a UBDC, né, em nome de João, a gente iniciou uma trajetória até chegar o dia de hoje, né, o lançamento do nosso aplicativo Nós no Mapa. É uma ferramenta que representa e se fortalece, né, quando ela possibilita, auxilia
quem vive nesses territórios conseguir mapear seus próprios territórios, né? A dinâmica do seu território, quem ali vive e o que faz. E, assim, subsidiar políticas públicas. E hoje, né, nesse ano, em 2026, eu gostaria de reforçar que, a partir da articulação do Periferia no Mapa, né, formada aí por iniciativas que já trabalham com planos populares, cartografia social, geração cidadã de dados, a gente promove trocas, né, a partir dessa articulação, formação e colaboração, para que cada comunidade, né, a gente possa produzir os próprios dados e contar a sua história. E aí, em 2026, também, né, nessa perspectiva de fomento, né, para o desenvolvimento de dados comunitários a partir dos próprios territórios, a Secretaria Nacional de Periferias também lança o edital, né, 01 de 2026, para fomento de planos de ação popular, com o objetivo de apoiar na construção participativa desses diagnósticos, prioridades e soluções para os territórios, né, utilizando a metodologia do mapeamento popular, integrando seus resultados ao mapa das periferias e, sobretudo, usando o aplicativo Nós no Mapa. Então, assim, de maneira bem breve, eu encerro a minha fala, eu tenho um voo para pegar daqui a pouco, então não posso me alongar muito, preciso correr para o aeroporto. Queria só reforçar a importância de ter um governo federal investindo nessa frente de dados comunitários, de investir em ferramentas livres, né, e de firmar parcerias que também acreditam, assim como nós, no coletivo. Então, gostaria de encerrar minha fala dessa forma, agradecer imensamente e pedir desculpa, porque eu vou saindo aqui, mas vou acompanhando pelo celular. Um abraço a todos. Obrigada, Thalita. Corra para seu voo, mas eu sei que você vai estar aqui ouvindo a gente. E vou passar também a palavra para Paulinho, representando a Rede de Geração Cidadã de Dados, falar um pouco sobre esse processo com a gente. Obrigado, Camila. Boa noite para todo mundo, boa noite para quem está assistindo a gente. Queria agradecer o convite, né, da Secretaria Nacional de Periferias, com quem a gente tem estabelecido um diálogo e um relacionamento muito, muito valioso e que não é comum para a gente, né, que está na favela, que está na comunidade, que trabalha na sociedade civil. Não é tão comum esse acolhimento às nossas demandas, nem também ao próprio diálogo, críticas e tudo mais. E por isso eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter sido convidado para estar no lançamento do aplicativo do Nós no Mapa, porque eu acho que isso tem uma simbologia muito importante, que é de mais uma conquista para quem trabalha e quem está sempre ali cuidando dos dados que são produzidos de dentro da favela, com as pessoas da favela. Feliz também por coisa onde tem muita comemoração, né? O Brasil ganhou ontem de 2-1, meu Boi Caprichoso ganhou, então é uma série de felicidades e que me deixam assim, com muita alegria, com um coração muito, muito bom para estar aqui. E eu acho que é muito importante dizer, e isso foi o que eu mais pensei em comunicar aqui nesse lugar, né? Eu trabalho numa organização que se chama Data Lab, que esse ano completa 10 anos de existência, e que desde o seu início entendeu que era uma prioridade as populações de favelas produzirem os seus próprios dados através de metodologias criadas a partir da periferia. Porque a gente sempre compreendeu que o conhecimento que estava nem sempre disponível a gente, muitas das vezes ele mal nos representava. Então, era muito comum, como ainda é um pouco comum, a gente tentar se olhar nas bases de dados públicas, não se reconhecer, não estar nessas bases, ou então essas bases contarem histórias muito subestimadas, muito longe da realidade. Porque, como já foi falado aqui pelo professor João, a quem eu admiro muito, muitas das vezes, ou sempre, quem vai melhor entender do problema é quem está envolvido no problema. E nunca tinha sido nos dada essa oportunidade, ou esse incentivo de que a gente pudesse contar as nossas próprias histórias. E elas sempre foram contadas de forma muito estigmatizante, muito discriminatórias. Então, eu acho que essa revolução que a gente, né, faz parte de institucionalizar métodos
periféricos, de dizer que a geração cidadã de dados é uma metodologia abrasileirada, é diferente, que a forma de se fazer o mapeamento popular é também uma outra metodologia que nasce na periferia do Brasil. Eu acho que esse momento aqui, e todo esse histórico que a Catarina estava contando, que a Secretaria fez com o trabalho de dados, eu acho que ele celebra e ele também legitima esse trabalho, ele reconhece. E estar reconhecido é muito incomum na nossa realidade, né? Na maioria das vezes, a gente está sendo, além de não reconhecido, a gente está sendo deslegitimado, porque parece que o saber e o conhecimento que vem da periferia é sempre um subsaber. E eu acho que o momento de hoje, e todo o trabalho, ele inverte essa lógica, ou ele contribui para que essa lógica seja invertida, tornando o morador de favela um produtor de conhecimento, tornando o líder comunitário um articulador e um produtor de ciência, e fazendo com que a política pública seja construída com as mãos e os pensamentos que estão na favela. E eu acho que essa relação da Secretaria Nacional de Periferias com a rede de geração cidadã de dados é mais um ponto positivo do trabalho que tem sido feito. É um reconhecimento de que tem um movimento na sociedade civil que é importante, de que tem um outro movimento dentro do Estado que também é importante e que juntos a gente pode chegar em lugares muito maiores e realizar sonhos que a gente também sonhou. Então eu quero dizer isso, que eu estou muito feliz e que eu acho que esse momento aqui ele simboliza um grande avanço para a gente que trabalha de dentro da periferia, construindo dados, informação qualificada, para que as políticas públicas possam nos enxergar melhor e também contar com as soluções que o nosso território também produz. Então, muito obrigado. Eu espero que esse trabalho e essa parceria possa ser cada vez maior, mais inesperada e mais fenomenal. Agradeço pelo convite. Obrigada, Paulinho. Bom, vamos dar continuidade aqui. A gente tem uma apresentação para falar um pouco mais sobre a metodologia e o aplicativo em si. Vou pedir para, Tiago, passar aqui essa apresentação, e vou tentar não me repetir, porque eu acho que todas as falas aqui já contextualizaram bastante, um pouco desse processo. Aqui a gente tem essa linha do tempo, como Thalita bem trouxe, que começou lá em 2023, com o começo do mapa das periferias. No ano de 2024, toda essa construção do que seria a metodologia do mapeamento popular, junto com os territórios periféricos e tantos outros parceiros nesse processo. A gente leva essa metodologia para apresentar no Fórum Urbano Mundial, no final do ano de 2024, e em 2025, a parceria aqui, que já foi bem contada por todos, chegando agora 2026, coroando com a finalização do aplicativo Nós no Mapa. Pode passar, Tiago. E aí, na construção do mapeamento popular, a gente partia desses desafios que Paulinho trouxe muito bem aqui, da falta do protagonismo periférico, a imprecisão de dados que não remetem a essa realidade, a própria invisibilização cartográfica de muitos territórios, e é a partir dessas inquietações que a gente vai sentindo necessidade de construir uma política que pudesse suprir essas lacunas, pensar estratégias que pudessem suprir essas lacunas, e a gente chega na construção do mapeamento popular. Pode passar, Tiago. Que é essa política pensada para envolver os territórios na produção de informação, como também Thalita trouxe, não só focada nas vulnerabilidades, mas também nas potencialidades que esses territórios têm, e que, a partir dessas leituras comunitárias, os territórios possam se organizar, subsidiar suas lutas territoriais e auxiliar essa formulação de políticas públicas. Na metodologia do mapeamento popular, a gente trabalha com dados dentro dessas grandes 5 áreas, cidadania e cultura, meio ambiente, risco e adaptação climática, habitação e justiça territorial, infraestrutura urbana,
trabalho e rede e soberania alimentar, né? Todos esses temas do mapeamento, eles surgem a partir dessa construção coletiva com os próprios territórios, e eles são temas que englobam, né, toda a política que o Ministério das Cidades, a Secretaria Nacional de Periferias, vem produzindo. Então, subsidiar regularização fundiária, subsidiar planos comunitários de redução de risco e adaptação climática, né, são os próprios planos de ação popular, a política de endereçamento. A gente tem utilizado dessa metodologia e agora da ferramenta, né, do aplicativo Nós no Mapa, para fortalecer a produção da política que a Secretaria vem desenvolvendo. Pode passar. E aí, para quem quiser conhecer um pouco mais sobre essa metodologia, a gente tem o Guia do Mapeamento Popular, né, que foi lançado no ano passado, e aí está disponível aqui na rede Nós Periféricos, vocês podem depois consultar. É uma metodologia que ela passa, né, ela tem 4 etapas, né, ela engloba 4 etapas, desde a mobilização a essa coleta de dados, ao uso do aplicativo e a uma etapa final de validação e apresentação dos dados. Onde é que a gente já chegou, né, ao longo dessa história aí que a gente contou, que começou lá em 2023? Esses são os 10 territórios que a gente já mapeou, e aí tanto os 4 primeiros territórios participaram dessa primeira etapa de construção da metodologia, e depois, agora, esses últimos, né, participaram desse processo de validação do aplicativo em si. Pode passar. E a gente tem hoje no mapa das periferias já mais de 1.000 pontos de potências e vulnerabilidades mapeados pelos territórios. A gente teve uma formação de 21 mapeadores populares, né, distribuídos nesses 10 territórios que já foram mapeados, que engloba e impacta, né, diretamente mais de 30.000 pessoas. Junto com o processo do mapeamento popular, a gente também já gerou 34 CEPs por logradouro, né, nessa convergência das políticas da Secretaria, e estabeleceu parcerias com várias iniciativas periféricas, movimentos sociais, instituição de ensino superior, que estão junto com a gente dentro desse processo. E aí, eu vou passar, Tiago, para você falar agora do tão esperado aplicativo, por favor. Beleza. Deixa eu só voltar aqui no slide para poder ir passando, e aí é ótimo que sou eu que estou controlando, né, para justamente ter essa liberdade. Pronto, gente, como Thalita, enfim, né, todo mundo na verdade falou, mas Camila bem reforçou agora há pouco, a partir do desenvolvimento dessa metodologia, a gente vai entendendo que para nós ter essa coleta a partir do campo, a partir de fato das pessoas que estão no território, era muito importante. E aí o aplicativo Nós no Mapa, ele surge justamente a partir desse desafio, onde as comunidades vão se organizar, vão discutir coletivamente, para que elas listem, né, pontos de potencialidade e vulnerabilidade, coletá-los diretamente no campo, com esse aplicativo, e a partir daí elas terem ferramentas, instrumentos, para uma mobilização futura, partir para a construção de políticas públicas junto com governos locais, com o próprio governo federal, enfim. Isso é muito mais o contexto, né, do que é o Nós no Mapa. Porque eu vim aqui mais para dar uma apresentada de como ele vai funcionar, e eu acho que está todo mundo muito curioso, né, com relação a isso. Uma das coisas mais preponderantes, assim, desde o início, é de que a gente não levasse os nossos usuários para outros ambientes, né? Para que eu imagino que todo mundo que está aqui, que participa de uma iniciativa popular, está cadastrado na Nós Periféricos, já conhece esse ambiente. A ideia é de que vocês que já estão organizados naquele ambiente, nesse ambiente digital, que não precisassem se deslocar tanto a partir dele e que mantivessem, né, uma linguagem muito parecida e própria. Então, por isso mesmo, né, um dos primeiros pontos que eu vou falar aqui é com relação ao login. A gente já integra o Nós no Mapa a Nós Periféricos, ao mapa das periferias, a partir de uma única infraestrutura digital. Depois a gente vai mostrar como vocês vão conseguir, né, ter acesso a um projeto, abri-lo, utilizá-lo, passar de fato a coletar os pontos, enfim,
fazer essa gestão, né, do que é os pontos coletados na nós periféricos e depois decidir coletivamente com a comunidade para onde é que eles vão e o que é que acontece com eles. Isso é muito importante também nessa apresentação. Eu trouxe um videozinho aqui, vou mostrar para vocês, aí eu vou falando ao longo disso, né? Pode ficar um pouco corrido, mas eu vou pausando, inclusive, de como, de fato, a gente vai utilizar esse aplicativo. A ideia é dar uma passada aqui bem geral, para que todo mundo entenda um pouco do funcionamento dele, mas, obviamente, a gente vai ter muito mais materiais para quem começa o seu processo de mapeamento popular dentro da Nós Periféricos, ou para quem está inserido dentro do processo do edital dos planos de ação popular, né, que também utiliza o aplicativo. Então, bora lá. Deixa eu ver só se todo mundo... Beleza. A ideia é que você abra o seu aplicativo, o login, como eu falei, ele está integrado no Nós Periféricos, então a gente não tem essa dificuldade, né, a partir de uma outra ferramenta, ou a gente retirar vocês de um ambiente conhecido, de um sistema paralelo, por exemplo, mantendo essa integração, esse processo na plataforma. A gente vai pular um pouquinho, né, aqui para não mostrar minha senha para ninguém, inclusive, mas o login é integrado, vocês conseguem fazer a partir do usuário e da senha, que vocês já utilizam no Nós Periféricos rotineiramente. Deixa eu ver o que mais. Pronto. E aí a gente tem acesso, né, aos projetos. Deixa eu, inclusive, pausar aqui para comentar com vocês a tela dos projetos, bem rapidamente. Cada um de vocês que iniciar um processo e for utilizar o aplicativo vai ter acesso, obviamente, a um projeto. A gente está utilizando uma tela de teste aqui, né? E por isso aparecem tantos. Eu vou utilizar aqui para a gente ver o processo de mapeamento que já aconteceu na Vila Moraes, que é um bom exemplo. Depois a gente traz outro. Vocês vão ver que vai acontecer uma navegação guiada a princípio, né? Para vocês conhecerem o layout, o funcionamento mesmo, né, dessa interface do aplicativo. Vocês podem se utilizar, como estava aqui no ponto anterior, da localização, né, de ativa a sua localização, e aí, ao invés de ser um poder público mapeando de forma distante, de cima desse território, são vocês ali, a partir da localização exata dos pontos que foram levantados coletivamente pela comunidade. Tem a possibilidade de pesquisar também, né? O aplicativo ele é bem funcional, bem intuitivo, né? Na verdade, é a melhor palavra. Vocês podem, como é que chama? Navegando pelo mapa. A ideia é que vocês tenham aqui, né, o contorno da comunidade de vocês, possam, inclusive, ativar ponto de navegação ou de edição para coletar os pontos. O ponto de edição é essencial. E aí tem como também, né, você, a partir da visão do OpenStreetMaps, entender o que é que já está mapeado ou não na sua comunidade. Camila falou de invisibilidade cartográfica, né, muitas vezes as comunidades elas não passaram por um processo de mapeamento pelo poder público, enfim. Vamos lá para o orgulho, outro território que a gente já trabalhou aqui também. E aí a gente vai ver como criar um ponto de potencialidade ou vulnerabilidade, né, a partir do aplicativo. Só mostrando um pouco aqui de como é navegar, né, utilizando os próprios dedos ali, enfim. E a ideia, gente, é de que a gente está se conectando a partir daqueles 5 pontos que Camila mostrou, né, da infraestrutura urbana, dos pontos de adaptação climática, de cidadania, trabalho e soberania alimentar. Mas a ideia é que a comunidade traga a sua própria visão a partir disso. E um exemplo que eu posso trazer a gente até tem uma infraestrutura de esporte dentro da comunidade, né? Tem uma quadra, mas a comunidade pode reinventar isso e entender que ali é onde acontece a festa junina, acontecem as assembleias comunitárias, e aí a gente pode, inclusive, ir fugindo um pouco do comum, né? Trazer de fato qual é a visão da comunidade, como eu vou fazer aqui, né? Foi exatamente o exemplo que eu trouxe, cidadania e cultura, um equipamento comunitário, que a comunidade aprovou como potencialidade, e aí vocês fornecem detalhes sobre isso, né, para ajudar, inclusive, quando a gente for nesse processo de construção de políticas, ou até mesmo para quem for utilizar essas informações mais para frente. Quadro onde realizamos eventos da comunidade. Um espaço físico que tem uma intenção também
bem mais importante. Realizada a coleta do ponto, ele já está aqui, ele já está sincronizado. A gente pode, inclusive, clicar nele, fazer a edição a partir desse símbolozinho aqui, né, com um lápis e um A, edição do texto. A gente pode, eu mapeei na categoria errada, ou a descrição, enfim, poderia estar errada. A gente pode editar. Beleza? Espero que não tenha ficado muito corrido essa apresentação. A ideia é que a gente disponibilize também em outros momentos para vocês. Falei lá dos pontos 1, 2, 3, né, até o momento de coleta, de fato, no campo. Momento 4, de visualizar dados. Não sei se vocês já conhecem também esse tipo de visualização, né, de que a gente pode, a partir do mapa das periferias, do mapa interativo, conhecer, inclusive, os outros territórios, a partir do momento que esse território valida, que esse território autoriza a publicação dessas informações, eles estão disponibilizados no mapa das periferias, ao final, né, do processo também de coleta. Deixa eu ver o que mais. Mas aqui é uma explicação muito do que eu estava falando lá no início, de uma construção de uma infraestrutura digital única. Então, é muito importante para a gente de que essa informação que é coletada a partir de uma plataforma institucional do poder público, ela tenha a validação e seja feita a gestão a partir do território, a partir, de fato, das pessoas que estão produzindo esses dados, coletando esses dados e trazendo sua visão a partir deles. Então, o primeiro passo é que a gestão de acesso, desde a criação do processo, ela é feita com o seu usuário, na Nós Periféricos, a partir da sua iniciativa cadastrada nela, e aí a Nós Periféricos vira um sistema de gestão integrada, né, desse processo. A partir da etapa 3, é onde a gente encontra ali o Nós no Mapa, desse processo de mapeamento, enfim, da construção do plano de ação popular. O Nós no Mapa, sendo esse aplicativo de trabalho em campo, ele está sincronizado com a Nós Periféricos. A partir daí, vem lá a fase 4 do mapeamento e o território escolhe o que é que quer mostrar, o que é que vai para o mapa das periferias, o que é que fica só na Nós Periféricos, o que é interessante ou não para a própria comunidade ser visibilizado, né, tipo, reforçado, inclusive. Então, a gente tem que, os dados são produzidos pelos próprios territórios, isso é talvez o ponto mais central aqui da construção desse aplicativo, com governança pública. Então, a gente referenda, né, a partir de um processo comunitário. Toda a gestão do processo é segura e centralizada dentro da Nós Periféricos, então a gente não tem plataformas paralelas ou externas, né, a esse processo aqui, e sua publicização acontece por decisão e validação dos territórios. Cami, eu termino aqui essa apresentação, espero que não tenha sido muito chata, muito técnica, mas já dá um gostinho, né, do que vem aí pela frente para o pessoal. Obrigada, Tiago. Acho que foi ótimo para matar a curiosidade de todo mundo que queria, né, ver como é esse aplicativo. Eu vi que já tem gente aqui no chat, né, perguntando como é que eu acesso e tudo. Eu acho que a gente pode finalizar, né, a apresentação. A gente já está se encaminhando aqui para o finzinho. Agradecer, antes da gente acabar mesmo, toda a equipe, né, que faz parte desse processo do mapa das periferias, da rede Nós Periféricos, da Secretaria Nacional, enfim, não vou, né, repetir aqui todos para a gente não cometer o erro de esquecer ninguém. E aí a gente tem um vídeo que a gente preparou, trazendo, a gente tentou ouvir os territórios, né, que participaram desse processo, infelizmente, em função do tempo, a gente não conseguiu que todos participassem, mas tem um videozinho final que eu acho que traz aí alguns depoimentos e uma síntese do que foi essa experiência do mapeamento popular e da construção, né, do aplicativo. E aí eu acho que a gente pode apresentar e depois faz o encerramento. Dar visibilidade. O mapeamento fez com que essa área, na prática, entrasse no mapa. Então, foi por meio do mapeamento popular que eu conheci a minha própria comunidade, além de gerar dados que a gente utilizou posteriormente na turma de especialização em arquitetura, urbanismo e engenharia, que aconteceu aqui no Aratu. Então, os dados que a gente levantou
juntamente com o Mapa das Periferias, subsidiou a turma da pós a levantar vários outros dados e criar vários produtos cartográficos sobre a comunidade. O aplicativo foi massa, porque facilitou bastante, né? Além de marcar o lugar exato, né, de referenciamento, consegue tirar a foto e descrever o lugar correto, né, onde para a gente foi bem interessante. E também pode ser, né, acho que é um aplicativo aberto, a gente pode fazer outros mapeamentos, né, a partir do mapeamento popular com esse mesmo aplicativo. Ele é muito fácil, ele é facilitado para você fazer o processo de mapeamento. Por exemplo, você consegue já identificar onde você está utilizando o GPS no próprio aplicativo e você consegue localizar a vulnerabilidade e potencialidade de uma forma muito mais simples, né? Mais direta. O aplicativo é uma ferramenta maravilhosa, porque agora é tudo que a gente precisava, né? Tudo que na minha época como mapeadora a gente fazia em 2, 3 etapas, agora a gente tem um sistema único que facilita a gente a levantar esses dados. Se a gente for pesquisar alguma forma de ter para todos, né? Não é só para alguns, direito é para todos. E por mais que eu more aqui há 10 anos, isso não é garantia de que eu realmente conhecesse a minha comunidade como um todo. O mapeamento foi importante para dar esse start de entrar no mapa e é um mapeamento que vai continuar sendo feito. A nossa ideia é mapear todos os conjuntos, né? Na sequência, está sendo construído dentro dessa área do Território Vivo 2 planos, né? Parcerias com a Secretaria Nacional das Periferias. Que por meio do mapeamento pôde começar a ter esse processo de visibilidade. E a gente muitas vezes é negligenciado. E quando a gente tem algo que nos respalda, que a gente tem um olhar sobre, a gente consegue políticas públicas que sejam efetivas para a nossa comunidade. E é o que a gente espera, né? Que venha uma resposta de políticas públicas que sejam importantes para nós no território. A gente, no caso eu sabia que aqui tinha 380 famílias cadastradas. Hoje eu estou sem saber quantas pessoas ainda estão aqui dentro. Então esse cadastro vai ser muito bom para a comunidade. A gente conseguiu unir as forças, né? E na festa das crianças fez um mapeamento com as crianças, né? A gente está fazendo de uma forma diferente, né? Aprendemos com esse tanto sofrimento, ver o que realmente os moradores querem e achar uma melhor forma, né? De usar a técnica com o que a gente deseja, né? O que a gente espera. Foi feito com rodas de conversa, né? Foi feito um trabalhozinho de pintura com as crianças, né? Que as crianças aqui, na verdade, são muito esquecidas, né? E quando as pessoas vêm lá de fora, sentem esse abalo aqui, que as crianças são sofridas. Então, isso é muito bom para as crianças. Até mesmo malha viária, né? Se passa ônibus perto, se não passa, e tudo e como isso de fato abre um panorama geral sobre o contexto no qual a comunidade está inserida. Vamos correr atrás de mapear esses territórios para ter dados reais, né? Gerar os nossos próprios dados para a gente batalhar por nossas próprias políticas públicas. Depois disso veio a turma da especialização, veio o projeto, né, do PAC que está sendo feito aqui, veio a regularização fundiária e tudo isso são coisas que direta ou indiretamente estão relacionadas com o Mapa das Periferias. Então eu tenho muito orgulho de ter participado e de falar desse projeto, e eu falaria dele quantas vezes fosse necessário. Abranger nossas comunidades vizinhas, né? Para garantir os direitos, não só do nosso território aqui, mas como de todo o nosso território, né? Aqui, vamos dizer, território paraibano, mas o Complexo Beira Rio, a intenção nossa, depois que tiver tudo tranquilo, né? Nossas metas, a gente conseguir ir fortalecendo os vizinhos, as comunidades vizinhas. Então, maravilhoso. O aplicativo, para mim, quando eu vi, achei uma coisa linda, maravilhosa. Venham participar do Mapa das Periferias, levantem dados sobre a comunidade de vocês, porque são esses dados que podem subsidiar políticas públicas que afetará a vida de vocês.
Bom, obrigada, Tiago. A gente, né, ficou muito emocionado em fazer esse vídeo e ouvir todas essas falas diretamente do território. Depois de todo esse processo, é até difícil não se emocionar ouvindo, né, esse momento. Bom, gente, acho que para finalizar, falar um pouco dos próximos passos que a gente tem pela frente. A gente vai começar agora a utilizar o aplicativo com o grupo que vai desenvolver os planos de ação popular, né? Então, a gente tem aí 50 territórios periféricos que estão em processo aí do edital, e vai ser o nosso primeiro grupo, assim como o grupo de territórios que faz parte do projeto Pátia, né, que é uma continuidade da nossa parceria com a ROT e com a UBDC. Então, a gente vai ter aí 58 territórios que vão fazer trabalhar com o aplicativo nesse primeiro momento, usando a metodologia de mapeamento popular. E a nossa perspectiva é que, a partir de outubro, a gente tenha a ferramenta disponível para que todas as outras iniciativas possam utilizar, né? E aí, ao longo desse processo, aí vai ter chamamento para formação, para várias coisas. Então, convido vocês a ir conhecendo a metodologia, lendo o guia e acompanhando, né, o trabalho da Secretaria nas redes sociais, todas as divulgações que a gente faz, na própria Nós Periféricos, para, assim que esse aplicativo estiver liberado, a gente começar a aumentar aquele número ali dos 1000 pontos, né? A gente quer chegar em milhares e milhares de pontos no Brasil afora. É isso, muito obrigada. Quero mais uma vez reforçar esse agradecimento a toda a equipe. Diga, Tiago. Uma foto, né, com todo mundo. Por favor, vamos câmera. Sim. Quem puder ligar as câmeras para a gente guardar aqui esse momento histórico, acho que saiu aqui nas salas, né? A gente está fazendo a revolução, a gente está construindo história, e é muito importante estarmos juntos nesse momento. Nossa. Vamos, muita gente, nossa, acho que vai ter que, não sei se vai nem aparecer todo mundo, tem aqui quase 50 pessoas. Vão abrir as câmeras aí, gente, quem puder. Eu vou fazer esse print, né, aqui, tirar essa foto em 5, sorriso, 4, 3, 2, 1. Aê! Foi? Foi sim. Obrigada, Maravilha. pessoal. Boa noite. Espero que a gente se encontre em breve. Tchau, gente. Boa noite. Até a próxima.